Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está ouvindo. Ratazana Cast no ar. Eu já sou o Gui dos Anjos e de novo gravando solo, só gravo solo agora, né? Impressionante uma coisa dessa. Ninguém vai gravar comigo. Não, vai que até encaixou, não deu certo, né? Mantendo aqui então a frequência, fazendo aqui mais uma gravação. E o episódio de hoje é quente, poxa, o episódio de hoje é legal. O episódio de hoje vocês vão gostar. Antes de mais nada, eu entrar no assunto do episódio de hoje, lembrando sempre que você que está ouvindo, né, pelo Anchor, né, na verdade pelo Spotify, né, basicamente, tem o canal, o Fire Photons canal no YouTube, para você ir lá, poxa, passa lá, dá um like, se inscreve no canal do YouTube. E para você que está ouvindo no YouTube, tem a opção na descrição que você vai poder só ouvir o episódio livre, né, sem precisar estar com a tela aberta, né. Enfim, uma opção aí que tu pode escolher. O episódio de hoje então é sobre tanques de guerra, exatamente. Você falou, nossa, mas como pode ser um episódio legal se é um assunto tão mórbido, de certa forma? De fato é um assunto bastante mórbido e bastante pesado, né? Então, eu acho também, eu não sei como eu vou fazer isso ficar interessante, mas é porque eu acho interessante, né? Então, vocês irão caminhar comigo ao meu lado e entenderão o que eu acho de tão interessante neste assunto estranhamente curioso pra mim e bizarro de certa forma também. Mas não é qualquer. Bom, na verdade vamos lá, vamos começar. Começar por onde? Pelo começo, claro, obviamente. Quando que surge o primeiro tanque de guerra? Aqui a gente não vamos considerar, aqui vamos considerar tanque de guerra estrito senso coisas modernas, né? O primeiro tanque de guerra surge em 1917. Talvez ele tenha sido feito antes, mas essa é a primeira aparição de um tanque de guerra numa frente de combate, né? Era um tanque britânico, os primeiros britânicos, né? Fizeram os primeiros tanques de guerra. Que eram umas coisas assim horrível, eram uns negócios medonho assim, parecia um projeto alienígena, é feio pra burro aqueles tanques. Eles andavam a incríveis, poderosos 7 km por hora, 10 km por hora em boas condições, quer dizer, umas chapas de metal tudo rebitado. Era um negócio lindo, mano. Um negócio devia ser algo assim primoroso, tá dentro daquilo com aquele motor gigante, tacando calor na sua cara, na cara dos tripulantes, né? Mas na verdade, eu tô no começo, mas eu não tô no começo. Por que eu não tô no começo? Porque eu tenho que explicar como que surgiu a paixão em mim antes de eu começar a contar sobre a própria história. De fato, de fato. Eu era uma criança com interesses peculiares. E bota peculiares em algumas coisas. E não é sobre tanques que eu vou falar a princípio, não. Eu, quando era criança, gostava muito de ver tratores trabalhando. Eu achava muito legal, meu. É um hobby bem estranho, eu sei. Se é que dá pra chamar isso de hobby, sei lá. Mas é uma atitude muito esquisita você ser uma criança e querer ver um trator mexendo terra, uma escavadeira ou qualquer coisa assim. Eu achava isso genial, muito bacana. Eu lembro que eu tinha os tratores que tinham. Que geralmente tem trator que tem rodas, de fato, e tem tratores que tem esteiras. Quem não sabe, a esteira é aquela lagarta. É esteira de máquina. É um. Fosse uma corrente gigante, larga, que dá uma tração absurda no trator, porque você aumenta a área de contato com o chão, você aumenta o atrito, então toda a força do trator que não tem esteira, que vai numa posição X da roda, na esteira, na lagarta, ela é dividida em toda a lagarta, então isso aumenta muito a força que, que a máquina exerce. E eu achava isso impressionante, sabe? Eu achava impressionante aqueles tratores trabalhando. Ou então só de ver um trator, tinha uns tratores bizarros que eu vi assim, que tipo, que a esteira geralmente ela é horizontal, uma linhazinha da esquerda para a direita. Mas tinha uns que eram um triângulo. Eu ficava, caraca, como uma esteira pode ser um triângulo? Era bizarro, eu ainda acho isso estranho ainda, até hoje. E esses primeiros tanques de guerra, eles têm umas esteiras bem esquisitas também. Mas vamos lá. Então eu tinha esse interesse, eu gostava de ver esses tratores trabalhando, mas até aí, beleza, era só uma coisa nesse sentido. Foi aí então que eu entrei em contato com World of Tanks. Não o World of Tanks Blitz, que é o que eu jogo atualmente, mas o World of Tanks de fato, né, digno do nome, assim. Não que o Blitz não seja, o Blitz é bem legalzinho também. Mas o World of Tanks mesmo, que eu comecei a jogar ainda bem criança e tal. Vocês têm noção, quando eu comecei a jogar, tipo, nem tinha nação do Japão quando eu comecei a jogar World of Tanks.
Então tinha muito pouca coisa no jogo, vai, de certa forma. Era um emaranhado de linhas tecnológicas. Hoje em dia acho que eles arrumaram isso aí de alguma forma ou de outra. Mas, por exemplo, não tinha o Japão como nação. O Japão chegou depois, quando eu comecei a jogar. Então faz muito tempo desde a primeira vez que eu comecei a jogar. Pra quem conhece o World of Tanks das antigas, sabe que o Japão tá aí há muito tempo já, né? Mas vamos lá. E aí eu achei muito interessante aquele universo de tanques andando e atirando com as suas lagartinhas, uns mais rápidos, outros menos rápidos. Tinha sistema de colisão, tem sistema de tração, você aguenta empurrar um tanque inimigo se você for forte o suficiente, pesado o suficiente também. E eu achava isso muito legal, muito interessante. E foi através. Eu tinha um interesse primário em máquinas assim. Foi através do jogo então que eu fui pesquisar sobre tanques, né? Aí voltamos ao começo, ao primeiro começo, que na verdade é o segundo agora, que é quando eu começo a estudar como foram o desenvolvimento dos tanques, o primeiro tanque, depois como que os conceitos de blindagem novas, a utilização do chumbo nas blindagens, porque se você utiliza um metal que não pode ser amassado como chumbo, o chumbo ele deforma sem quebrar. Se você usa um metal que não deforma sem quebrar, ele estraçalha que nem vidro quando ele recebe algum projétil, seja de metralhadora ou de uma munição explosiva grande mesmo, desde canhões até outros tanques. Então, tem esse fator de você usar o chumbo, tem o fator da inclinação da blindagem que surge, principalmente no T-34, mas já era uma coisa mais ou menos conhecida há algum tempo, e aparentemente a Alemanha não entendia muito bem sobre isso, né? Vid Tiger, né? O famoso quadrado, parece um Minecraft aquilo, mas ok. Mas então, tem toda a trajetória dos tanques, mas não é o que me fascina tanto, sendo bem sincero. Né, eu já dei meu estudado sobre isso. Claro que Primeira e Segunda Guerra, apesar das motivações das guerras serem muito diferentes, pelo que, muito assim, no sentido de que pelo que eles estavam lutando, e se é que estavam de fato ganhando, né, quem estava combatendo, mas não vou entrar nesse mérito, mas produziram tanques muito diferentes entre si. Na Primeira Guerra, os tanques eram muito incipientes, na Segunda, eles já eram presença marcada, forte e imprescindíveis no campo de batalha, por causa da famosa Guerra das Trincheiras da Primeira Guerra, que se percebeu que, dado o avanço tecnológico absurdo, né, no sentido da arte de matar mesmo, não se conseguia tomar a trincheira do outro, porque não tinha como você superar metralhadoras com soldados, com cavalaria, com qualquer outra coisa assim. Precisava de um blindado, né, um equipamento mecânico grande o suficiente, com tração suficiente, com armadura suficiente, com poder de fogo suficiente para atravessar o campo inimigo. A resposta disso é um tanque de guerra. Claro, tem todos os horrores da guerra, nem só falando horrores ideológicos, mas como falando de matança mesmo, né, números assim avassaladores, dos quais eu não vou entrar nesse mérito assim. Guerras são horríveis, guerras são horrendas. Obviamente que eu não não acho que se deva vangloriar guerras. Claro, cada guerra tem a sua importância histórica em cada momento, mas assim, a favor da paz sempre que possível, claramente. Né? Não vamos falar aqui sobre a enaltecimento de guerra nenhuma, fiquem tranquilos a respeito disso. Mas vamos ao que interessa então, o que eu estava citando. O que mais me interessa são os tanques mais absurdos surgidos depois da Primeira Guerra, talvez no comecinho do pós-guerra, né? Até 1947, por aí. Então seria mais ou menos de 1919 a 1947, mais ou menos esse período. Porque é um período marcado. Como a galera descobriram o tanque, primeiramente, né, em 1917, tanto é que os primeiros alemães que descobriram o tanque, descobriram que viram um tanque vindo em sua direção, atirando uma coisa gigantesca de metal que anda, faz um barulho absurdo, ensurdecedor, atira em você, você não consegue devolver fogo, aquele negócio continua. É aterrorizante, né, pra quem nunca viu uma máquina daquelas. E de fato eles ficaram aterrorizantes, apesar de que. Aterrorizados, né? Apesar de que a maioria dos tanques enguiçou no meio do campo de batalha, né? E foram inclusive capturados por alemães. Que é uma lástima aí. Mostra o quanto que eles não sabiam fazer tanque naquela época, né? Mas tá lá, o Reino Unido se provando, então, na dianteira disso. Ah, a Alemanha, de certa forma, ela se rende na Primeira Guerra um pouco cedo. No sentido que, assim,
a derrota para a Alemanha não estava dada. Isso é uma das coisas, inclusive, que leva à Segunda Guerra, tal, mas são questões históricas, não vou entrar sobre isso. Mas a Alemanha não necessariamente perdeu a Primeira Guerra, ela desistiu de lutar a Primeira Guerra. Assim, em linhas gerais, a Alemanha não estava destruída, não tomaram a capital da Alemanha, não arrasaram a Alemanha, não. A Alemanha falou, ah, mano, não estava ganhando mais, né? Já estava uma situação insalubre, estava, enfim, questões de dívida, questão de poder, perdendo colônias, estava na pindaíba também já, mas não tinha perdido o estrito senso. Aí eu ia falar, ah, vamos sentar na mesa e vamos negociar então o fim da guerra. Por que, que esse não vou entrar nesse tema, mas por que, que isso é interessante? Todos os exércitos daquele momento, quando viram o potencial do tanque, não só o potencial, o fato efetivo dos tanques de guerra proporcionarem uma inovação tecnológica absurda no campo de batalha, disseram, mano, a gente não pode ficar atrás e aquém disso. Nós temos que ir atrás, nós temos que ver, nós temos que estudar e pesquisar esse assunto com cuidado, com carinho sabe, desenvolver, botar a gente para pensar, a gente vai produzir isso. Isso produz vários projetos dos mais... Meu, tem até carro voador, meu. Tudo bem que é um pouco mais pra frente, né? Nesse período da Primeira Guerra, necessariamente. Quem sai muito da dianteira desses tanques bizarros e gigantescos e exagerados de alguma maneira são os ingleses e os franceses, a cada um ao seu modo, né? Os ingleses continuam produzindo tanques colossais, rebitados, feios, tipo o TOG-2, o Flying Elephant, são tanques totalmente desajeitados, que são simplesmente quase o mesmo modelo do primeiro tanque inglês, só que mais bonitinho, né? O TOG-2 tem a grande inovação de ter uma torre giratória, né? Diga-se de passagem, faz torre giratória, quem preconiza muito isso é a Renault, produzindo os primeiros tanques de guerra com torre giratória, uma coisa também giratória em 360 graus. Vide isso, né? Porque a gente pode dizer que os primeiros tanques de guerra tinham torre também, mas era, sei lá, 45 graus, né? Então, ter uma torre giratória de 360 graus era algo, uma novidade mesmo pra época. Tem as questões de custo-benefício e tal, mas como eu comentei que os ingleses e os franceses estavam nessa, os franceses não ficam atrás. Começam a se produzir então os famosos B1, Char 2C, FCM 1A e vários FCM, assim, uma linhagem grande, com tanques colossais de que chegavam a pesar. Tudo bem, isso aí já estamos falando praticamente, já estamos indo para a Segunda Guerra. Mas a França, é, os projetistas franceses fizeram tanques que chegavam a 100 toneladas. Tipo, eles estão falando isso mais ou menos em 1930 e poucos, 40. Eu posso estar errando as datas assim certinho, porque eu não sei certinho a idade dos projetos. Mas esses tanques maiores franceses eram tanques estupendamente gigantes. Só que a França tinha uma questão com isso, que eles não podiam e não queriam fazer tanques muito largos, né? Então eles eram tripinhas, assim, eles eram gigantescos, altos, compridos, mas eles eram achatadinhos de lado, que era para poder caber num trem, para poder levar, né? Que é o principal meio de transporte na época. Então eles eram todos achatadinhos, que senão eles não cabiam no vagão do trem, ia ficar para fora, né? Então eles tinham que ser achatadinhos assim. Por isso que eles têm mais ou menos a mesma largura, né? O comprimento deles vai aumentando e a largura não. Vai aumentando a altura e o comprimento, e a largura vai ficando do mesmo tamanho. Claro que quando a gente fala de projetos bizarros e o quanto que o ser humano é muito criativo nessas questões, a gente não pode deixar de lado nunca a Alemanha, né? Que tudo bem que nunca chegou a executar, mas projetou tanques com tamanhos de kaiju, sabe? Assim, um negócio em tamanhos, não vou dizer Godzilla, mas sabe, a Alemanha projetou tanques com mais de 1.000 toneladas. Simplesmente isso, assim. Tudo bem que ela nunca chegou a botar isso em prática. O máximo que ela chegou a botar em prática foram os famosos Maus, que estavam passando por testes, que eram tanques de 188 toneladas. Que, meu, pra você ter uma noção do quanto que isso é pesado, uma baleia azul pesa 150 toneladas. E é o animal mais pesado que já existiu na história do mundo. Só isso.
E simplesmente eles me mandam um tanque com 188 toneladas, que é simplesmente o peso da maior baleia azul já marcada. Na verdade, o peso da maior baleia azul já registrado é 190, mas tá ali, né, pau a pau. Mas assim, não deixa de ser bizarro, bizarro aquilo. E é uma sequência de projetos assim que vão escalando de tamanho, os VKs vão escalando de tamanho, os Tigers vão escalando de tamanho também na Alemanha. E a Alemanha faz esse caminho mesmo de ir aumentando os tanques e ir aumentando com qualidade de certa forma, né? Enquanto que, por exemplo, os Estados Unidos não tem tanques assim tão surpreendentes, só tem mais assim os maiorzinhos e surpreendentes seria o T-95, que é meio estranhão assim, um bichão muito grande. Mas os Estados Unidos aposta mais nos tanques mais simples, fáceis de consertar e fáceis de produzir. E a União Soviética também, né? E a União Soviética, inclusive, produz tanques com alta tecnologia, como o T-34, com essa questão da inclinação da blindagem perfeita, excepcional, e os grandes KVs, né? Os KV-1, KV-2, tanques pesados que respondiam à altura dos Tigers. Enquanto que, pelo lado americano, eles não tinham um tanque assim, produzido em série, que respondesse a um Tiger, né? Um M4 Sherman, que eram os mais famosos, não tinham lá um poder de fogo muito efetivo contra um Tiger. Assim, se um Sherman contra um Tiger, ele chora, porque ele não pode fazer muita coisa. Tudo bem, tinham canhões maiores até, mas a maioria era equipado com canhões um pouco menores, que não faziam muito estrago no Tiger. Ainda mais se fosse um King Tiger, que era um modelo muito mais avançado, com também já com as questões de inclinação da blindagem e tal. Então essa questão também de guerra tecnológica a longo tempo, né, na Segunda Guerra também, quando a gente teve os conflitos de fato ah, de tanques contra tanques, começou a se tornar uma prática comum de você, de que cada exército vê a importância do tanque e colocar os dois tanques na frente. Os dois tanques na frente se encontram e começam o quê? A brigar entre si, né? Tem uma grande batalha de tanques que é a Batalha de Kursk, mas houveram sim ao longo da Segunda Guerra várias batalhas de tanques que não se resumem a Kursk, né? A Kursk acabou sendo uma das mais famosas, mas tivemos outras batalhas também. Por parte das outras nações, a gente não tem tanques tão bizarros mais, né? Esses tanques bizarros que eu acho muito legal de estudar, de ver e de fazer comparativos são, como eu tinha explicado, essa linhagem da França, alguns tanques ingleses que vão nesse caminho também. Tem os tanques ingleses bizarros também, como o Tortoise, enfim, tanques que são muito grandes e muito blindados para a época também. A Alemanha vai muito nesse caminho, a Alemanha vai forte nesse caminho, na verdade, de fazer tanques cada vez maiores. A União Soviética, por outro lado, ela fica um pouco aquém disso, né? A União Soviética ela preza por tanques com modelos mais simples, porém efetivos, como o T-34 e o KV-1. Os dois são mais simples e mais efetivos. Mas não que também eles não tivessem feito tanques um pouco maiores, né? Como o KV-4 e o KV-5. Mas eles são basicamente o mesmo modelo do KV, só que um pouco maior. Eles não mudam muita coisa, eles não têm essa pretensão de fazer tanques gigantescos. Tem um outro projeto bizarro? Tem, mas nunca chegou a ser botado em prática de verdade e eles prezavam por fazer a coisa em massa, de fato, né? Os americanos, como eu citei, também não tem lá grandes projetos, a não ser o T-95 e aí mais um ou outro projetinho assim espalhado. A Itália produz muitos tanques também, mas nenhum assim também que seja bizarro de ser percebido, que você fale uau. A China importava muito tanque da União Soviética, então são praticamente os mesmos, só que com um logotipo chinês. Não muda lá muita coisa. E aí vem outras nações também, como a Suécia, a Polônia, a Tchecoslováquia, que até fizeram alguns projetos de tanque, importaram muitos outros projetos também, mas assim, também nada de lá muito impressionante. Agora tem uma nação muito interessante que a gente vai fugir da Europa e, vamos dizer assim, do centro europeu do mundo, mais os Estados Unidos, que tinha muito de Europa nos Estados Unidos também, e já para o Japão. Tudo bem, eu tinha comentado da China antes, mas como eu falei, a China mais importava tanques do que produzia.
E quando a gente vai pro Japão, tem um fato curioso, né? Que os japoneses, por mais que o mais importante pro Japão fosse a marinha, por motivos óbvios, que o Japão é uma ilha, não tem por que ele se importar tanto com tropas terrestres. Ele sim se importa com tropas terrestres. A maior parte dos tanques japoneses são tanques muito leves, frágeis, mas o suficiente para vencer inimigos que não tinham tanque, como, sabe, Singapura, região da Indonésia, a China, que não tinha tanques quando eles começaram a invadir no geral. E não chegaram a. Os japoneses com certeza era melhor do que a australiana, que era péssima, no geral. Bem ruim mesmo. Mas eles fizeram sim projetos de tanque assustadores, que eu não sei o quão eles chegaram a entrar em combate, mas só de imaginar que é bizarro, por que que o japonês ia precisar de um tanque absurdo daquele se ele mora numa ilha? Não faz sentido, meu. Sabe? Não faz o menor sentido, na verdade, mas tudo bem. São projetos muito interessantes, bizarros e muito legais, assim, de se estudar, porque eu gosto de projetos estranhos, assim. Então, é, sobre isso é a minha paixão que eu queria comentar. Eu acabei comentando o fluxo da coisa, né? Como se levou, mas não muito sobre cada tanque específico. Tal, eu não vou prometer, hein? Não irei prometer, mas talvez, em algum momento eu faça sobre tanques específicos que eu acho que sejam assim válidos de ser mensurados, porque tem muita coisa bizarra, meu. Sério, principalmente naquele finalzinho de Primeira Guerra, que a galera, quando descobriu o tanque, assim, surgiu um hype absurdo. E eles falaram, não, vamos fazer. Fizeram uns 20 projetos alucinado, que era simplesmente assim. Ah, pega um tanquezinho que ficou mais ou menos legal e faz ele 10 vezes maior. Qualquer coisa desse gênero, sabe? E existiram projetos assim mesmo em 1919. Isso aqui é bizarro de tu ver, assim, que você fala, meu, por que isso aqui? Não tem motivo. É só porque, enfim, tava no hype da época e não fazia a menor ideia de como funcionava um tanque direito. Então, tinha muita questão com adornos ainda, né, no começo, assim. Tudo bem que a maioria dos tanques eram feios, muito feios. Mas tinha, assim, alguns casos que tinham preocupações estéticas e tinham alguns casos que tinham preocupações meramente numéricas. Só fazer um tanque grande é isso aí, meu. Tá valendo, né? Ou, sei lá, um tanque muito rápido. Que naquela época era, sei lá, 30 km por hora. Já era um tanque muito rápido. Se você for considerar que a maioria andava, sei lá, 10, 15. Isso numa velocidade já legal até. Mas aí depois vem, né, o período pós-Segunda Guerra e esses projetos absurdos todos acabam simplesmente porque há uma padronização dos tanques, uma padronização da luta de tanques. E eles viram mais ou menos, ficam mais ou menos com a mesma cara. E aí, na minha opinião, perde muita graça. Embora alguns projetos muito específicos, acho que como os tanques suecos, fiquem muito estranhos por adaptações do local, mas eles são a exceção, eles não são a regra. A regra é que todos os tanques ficaram iguais, basicamente, sem grandes mudanças entre, entre um e outro, né? Mas como eu estava citando, talvez algum dia eu pegue alguns tanques específicos, alguns casos específicos para comentar mais especificamente. Não, talvez, não vou prometer nada, hein? Não vou prometer nada, mas seria algo legal de ser feito. Eu acho, pelo menos, né? Que seria algo legal. É, eu acho que sim. Talvez. Talvez. Bom, eu já expliquei então, essa é uma das minhas paixões que eu tenho, que é muito estranho, um tanto quanto mórbida, né? De certa forma, porque o tanque nada mais é do que uma ferramenta construída. Se bem que o tanque, se a gente for considerar em si, ele não é uma arma de matar necessariamente, né? Ele é uma arma para combater armas de matar. Tá, vai dar na mesma no fundo. No fundo dá na mesma, praticamente. Mas é engraçado como que o tanque é uma resposta à resposta. A metralhadora é uma resposta para matar mais rápido, o tanque é uma resposta à resposta. É um escalonamento da coisa que chega num nível que você não sabe mais por que tu tá respondendo, né? Eu acho. Mas tu tá respondendo ainda. Então tem esse lance. Eu tô devagando já, eu acho um pouco. Acho que eu já consegui explicar bem o que eu queria falar. Então eu vou me despedindo por aqui antes que eu divague mais. Espero que vocês fiquem bem. E eu espero que vocês não me achem muito estranho. Espero ter conseguido explicar o meu ponto aqui. Tchau.